Hoje aqui no canal Limite Radical, vamos apresentar aqui um guia turístico da cidade, do Uaçu, não é isso? Da agência Uaçu. Se apresente aí, meu amigo, pro canal Limite Radical. Olá, galera do canal Limite Radical, meu nome é Gilvan, sou guia turístico aqui da cidade de Tiradentes aqui, sou historiador, sou teólogo e guia de turismo aqui. E hoje nós vamos levar o rapaz aí para dar uma volta aí, conhecer toda a história aqui da cidade de Tiradentes. Vamos lá, rapaz? Vamos lá. É mais de um altar. Essa aqui tem somente um altar. Ali nós temos a Serra de São José. Serra essa que tem 24 km de extensão e cerca de 1.300 metros acima do nível do mar. É ali que um ferreiro chamado Tomé Porte de Rei, que veio de São Paulo, Bandeirante, um herói nacional que representasse os ideais republicanos. Na história, o único republicano que existia em tese era o Tiradentes, que era o Joaquim José da Silva Xavier. Então escolheram ele como protomarte do Brasil. Só que tem um negocinho, tá, pessoal? O Tiradentes ele não nasceu aqui, não cresceu aqui, também não morreu aqui não, tá? O nome Tiradentes aqui é por outros motivos. Tiradentes nasceu em São João del Rei, morou no Ouro Preto e morreu no Rio de Janeiro, onde ele foi enforcado na Praça Tiradentes. Tá? Agora, depois eu vou explicar como nós recebemos o nome aqui. Ali você tem aquele monumento ali, em homenagem a Tiradentes. Ele foi construído no dia 21 de abril de 1892, primeiro feriado cívico de Tiradentes. Tá? É o segundo monumento mais antigo em homenagem a Tiradentes, em Minas Gerais. Por quê? Essas ruas homenageavam uma passagem bíblica, que era Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Como a gente lê ali nessa passagem bíblica, Paulo de Tarso foi batizado numa rua chamada Direita. Então, em homenagem a este momento, todas as vilas cristãs, a rua principal era chamada de Direita. Direita também era chamada de Direta. Não tinha ruas no meio, assim, para você sair. Você só ia ter a Rua da Ponta e a Rua da outra ponta que dava para Matriz. Por que isso? Era rua de comércio. Então, se houvesse assalto, não havia para onde o assaltante escapar, aquele que estivesse roubando escapar. Então, era fechada as duas pontas da rua para isso. Outra coisa, a Rua Direita era a rua onde morava o pessoal com maior poder aquisitivo. Só que aqui em Minas Gerais, e principalmente nessa região de Tiradentes, São João del Rei, a pessoa mais pobre aqui tinha pelo menos um filho estudando em Coimbra, na época do ciclo do ouro. Aqui era a classe média alta, tá, pessoal? Então nós temos aqui casas menores do que as de São João del Rei, mas a gente também tem os prédios em 2 andares chamados de sobrado. Em São João del Rei você tem sobrado e solar. Os dois têm 2 andares. A diferença é que sobrado tinha comércio embaixo, aquilo que sobrou, eu moro. E solar, era solar, só casa. Essa era a diferença. O padre Toledo foi mandado para cá em 1776 para ser o vigário local. Chegando aqui, ele não gostou muito da casa paroquial que ele viu, que tinha 8 cômodos. Então ele, na sua imensa humildade, pediu para construir essa que tem 14. Tá? E ali teve um batismo do filho de Bárbara Eudória, Inácio de Alvarenga Peixoto, no qual se falou muito mal da coroa portuguesa e ficou conhecido como a primeira reunião da Inconfidência Mineira, por causa desse pessoal falando mal ali. Agora, Padre Toledo, por ser um dos líderes da Inconfidência, foi preso em 1789 e mandado para Portugal. Ali ele foi condenado a morrer numa boa velhice, tomando vinho português e sendo cuidado pelas freiras do convento de São Bento. Foi horrível que esse padre passou, tá, pessoal? De todos os inconfidentes, foi o único que não teve confisco de bens. Não porque os bens pertenciam à igreja, é porque ele passou por nome de familiares e amigo dele, os bens. Vocês veem que laranja também é coisa bem antiga, né? Aqui a igreja São João Evangelista, uma igreja do ano de 1760 a 1800, conhecida por ser uma igreja onde a maioria da Irmandade eram compositores de música sacra, música barroca e música colonial brasileira. Ali tem uma malandragem na igreja, tá, pessoal? Igrejas que tinham 2 torres pagavam imposto. Então, qual foi a malandragem aqui? Ela tem 2 torres, só que eles colocaram janelas na frente dos sinos. Dessa forma, ela era considerada uma capela, então não se pagava imposto, essa igreja, tá? E ali a estátua de Joaquim José da Silva Xavier, o vulgo Tiradentes,
Só que ela tá fora de escala, tá, pessoal? Porque a roupa que ela tá usando ali é uma roupa militar francesa, não é uma roupa militar portuguesa. E no Brasil ninguém andava com uma roupa tão mista assim, nos sertões de Minas aqui, tá, pessoal? Era a direita e a rua de trás. A igreja matriz normalmente ficaria na rua direita. Mas aqui, por causa da teologia que a Irmandade seguia na época, que era Deus acima de tudo e no centro de tudo, então ela ficou aqui para que toda a vila pudesse ver. Quando você está numa cidade histórica, pessoal, existe diferenciação, que as casas não são todas da mesma época, né? Existem casas que são do período em que era ainda uma vila e do período que já tinha se tornado ou uma vila maior ou uma cidade, que era o período urbano. Tinha o período rural e urbano. O urbano é aquele ali, ó. Tá vendo que tem contornos nas janelas? Então aquele é um período urbano, é um período que você já tinha uma vila formada, uma vila forte. Essas janelas já com esses restos, com a janela reta, já são período rural. Você encontra muito em fazenda, tá, pessoal? Agora, uma coisa que as casas têm aqui, e também tem em São João del Rei, é o que o pessoal chama de beiraeira e tribeira. Como eu disse, existe um nome real para isso, que é a beira e beira severa. Então você tem a beira, beira severa. Eira, que todo mundo fala da eira, eira era uma área que existia atrás das casas, aonde você colocava legumes para secar ao sol, ou você tinha plantações, que era a eira, o eirado. Então quando você diz assim, essa pessoa tem nem eira e nem beira, você está dizendo que ela não tinha nem casa e nem fazenda, ou não tinha nem casa nem renda. Nem frente nem fundo. Nem frente nem fundo. Aí aqui você tem essas beiras severas, já que elas não serviam para ver se a pessoa era rica ou pobre, para que elas serviam? Para proteger as casas na época das chuvas. Essas casas eram feitas de pau a pique, outras de adobe, que era um tijolo não cozido, feito em barro. E o que acontecia? Se chovesse, ela escorreria aqui e destruiria toda a construção. Então, aqui você tem a beira severa, ali naquele casarão amarelo ali, o acabamento que vai dar no telhado, você vê que não tem essas lombras. Ali é chamado de cimalha, que é um estilo chamado barroco. Aliás, rococó, perdão. Esse é barroco, rococó. E aqui você tem um estilo, que é um estilo assim mais, vamos dizer assim, mais econômico, né? Que eram essas madeiras aqui, esses caibros, formando o negócio chamado cachorras. Quando você tinha na ponta das telhas 3 caibros, se dizia que era a cachorrada. Então você tinha as cachorras e nas pontas a cachorrada. Ok, pessoal? Isso que acontece na Igreja do Rosário, depois a gente vai passar por ela. Tá? E aqui tem uma lenda sobre esse beco aqui. Dizem que é aqui que encontra-se a noiva, que anda pela cidade procurando o noivo que nunca veio ao casamento. Segundo essa lenda, em 1870, uma mocinha ia se casar aqui na Igreja Matriz e o noivo não veio. E ela, em depressão, suicidou-se ali no átrio da igreja, tá? Ela se esfaqueou 4 vezes nas costas, se deu um tiro, se enforcou, tomou veneno, saiu correndo e pulou de ponta ali. Porque o livro Lendas de Tiradentes tem 5 versões de como essa menina se matou. E dizem que ela desce ali nas escadarias, desce aqui, vai lá na rua direita, sobe aqui e fica procurando o noivo que nunca veio. É a mulher né? branca? Ela é de branco. Só que a última vez que ela apareceu aqui foi em 2002. Teve uma menina de 15 anos que ficou 4 dias assustando o pessoal nesse beco aqui. Virou até notícia no MGTV na época lá que estava aparecendo uma noiva aqui em Tiradentes. Aí no 4º dia chamaram a polícia, pegaram a menina e acabou. Construído a partir de 1710, só termina sua construção em 1810. Essa fachada aqui foi desenhada por Aleijadinho, porque o que aconteceu na época? Era uma fachada barroca. Quem já visitou São João del Rei, Ouro Preto, principalmente ali em São João del Rei, viu as fachadas das igrejas barrocas. E aquelas, era semelhante àquelas fachadas. E o padre da época queria algo mais moderno. O mais moderno da época era o rococó. Então mandou demolir toda a fachada e fez essa fachada nova aqui. Só que não foi Aleijadinho que executou a obra, ele só desenhou. O relógio da esquerda ali
é o que sobrou daquela fachada barroca que existia. Ele é de 1788 e ele funciona, tá, pessoal? Só que todo dia 7h10 ele para, porque o relógio acorda. Já o relógio da direita é fake, é só para manter a simetria da igreja. E aqui você tem o relógio de sol aqui, essa coluna aqui, ó. Estão vendo aqui? A coluna é um relógio de sol, tá, pessoal? Ele agora está descarregado. Amanhã, se tiver sol, ele funciona. Agora, no meio ali da igreja, você tem, em cima da portada dela, feito em pedra sabão. É a única parte dela que é feita. É o cordeiro. Estão vendo um cordeiro ali no meio da igreja? É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Esse cordeiro também, além de ser o cordeiro que tira o pecado do mundo, também é o cordeiro do Apocalipse. Debaixo dos pés dele tem 7 medalhões que representam os 7 selos do livro do Apocalipse. Desses 7 selos saem 7 ventos que representam as 7 pragas do Apocalipse. Tem 723 quilos de ouro, que é de São Francisco, que fica no Pelourinho. Essa é a segunda, com 482. A de ouro preto, com 434, que é a Basílica do Pilar. E lá eles falam que ela é a segunda, tá, pessoal? Mas lá é 434. Eles já avisaram a gente que vocês iam falar que era ia falar que era para não acreditar. Para não acreditar. Já falaram pra gente. E lá em São João del Rei, a do Pilar também, que é a Catedral do Pilar, que tem cerca de 272 quilos de ouro. Mas lá todo Cidade histórica de Tiradentes. Aproveitando para estar fazendo passeio guiado, mostrando um pouco da história de vocês dessa cidade linda. Quando Dom Pedro I proibiu que se terrasse. Bem, então, pessoal, antigamente as ruas aqui não eram calçadas, até o início de 1960, elas eram todas de terra batida. E nas beiradas havia as sarjetas, que eram os esgotos a céu aberto. Isso porque o pessoal que morava nessas casas em 2 andares tinham dentro de suas casas pinicos, urinóis e caixotes almofadados. Eles usavam aquilo, quando aquilo enchia, tá, pessoal, eles jogavam da janela na rua. Tá? E para não atingir as pessoas que estivessem passando lá naquele momento, tinha uma lei que dizia que a pessoa tinha que avisar antes de jogar. É daí que surge a expressão vai a merda, porque eles gritavam 3 vezes vai a merda antes de jogar as coisas pela janela e para não atingir as pessoas. Okay? Valeu, amigo. Obrigado. Então é isso, meus amigos. Sigam aí o canal, ative o sino, marque a opção de todos para estar recebendo novos vídeos. Compartilhe aí com os irmãos e vamos em frente.